Oi, querido, graça e paz, tudo bom? Deus abençoe grandemente você com o poder da palavra que eu trago para te abençoar. Amém? O poder da palavra de Deus é a única que faz a diferença na nossa vida. E o tema dessa mensagem que eu trago para te abençoar é os sinais da revelação de Deus. Deus, ele nos dá muitos sinais. A finalidade desses sinais é nos mostrar algo que está para acontecer. As experiências vividas através da palavra, elas são para nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos para cada um de nós ter uma vida abundante, uma vida melhor. Então é necessário que nossos olhos, que nossos sentidos estejam atentos para os sinais de Deus. Sinais que muitas vezes vêm através da natureza, através da sua palavra, através de instrumentos, profetas de Deus, situações climáticas, coisas que acontecem no dia a dia. Então Deus, ele nos abençoa com sinais, e a finalidade de tudo isso é compreender as revelações de Deus. O que é que Deus quer nos revelar através de algo que está acontecendo. Eu trago Gênesis 2, no capítulo 16, Gênesis 2, versículos 16 e 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que tu comeres, certamente morrerás. Fácil. Aparentemente muito fácil, mas a palavra nos mostra algo que acontece, que quebra esse pensamento de facilidades. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 3, versículo 4 em diante, diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido para comer junto. Então os seus olhos foram abertos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor seu Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Só até aqui. O que foi que aconteceu aqui? Deus deu uma ordem. Deus deu 99% para o homem ser feliz. E o homem foi procurar 1% que o tornava infeliz. Deus criou o homem e colocou no bom lugar. Tudo que Deus faz é exatamente assim. É nos colocar num bom lugar. Ele sempre tem um melhor futuro. Mesmo que muitas vezes as coisas pareçam ser contrárias, difíceis, o Senhor sempre, no final de tudo, Deus nos coloca no bom lugar. Deus coloca o homem no jardim do Éden e o honrou o privilégio de comer de tudo, de ser livre. E eu vejo aqui no capítulo 3 de Gênesis, a partir do 4 em diante, que uma figura encarnada numa serpente chegou para a mulher e jogou lá dentro do coração da mulher a dúvida. Foi assim que Deus te falou? É claro que não. Certamente tu não morrerás. Porque no dia que tu pegardes desse fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha falado, que certamente eles morreriam se comessem. O inimigo foi lá e disse: não morrerão. No dia que tu comeres, tu serás como ele, conhecendo tanto o bem como o mal. Isso foi suficiente
para colocar uma venda nos olhos da mulher, fazê-la esquecer da palavra de Deus e cair na tentação. Ela comeu, seus olhos se abriram e ela viu, tanto ela como o seu marido, Adão, perceberam que estavam nus. Se esconderam quando ouviram a voz de Deus. Tentaram cobrir, tentaram resolver a situação de pecado que cometeram de forma humana. E o Senhor chega no jardim do Éden e eles estão escondidos, envergonhados. Dessa mesma maneira que Satanás agiu, ele continua a agir nesses tempos. A mesma artimanha. A palavra do Senhor diz lá em João 10:10 que o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. E a palavra do Senhor diz que ele é homicida desde o princípio. As intenções, as atitudes, as obras de Satanás são assassinato, é violência, destruição, é homicida desde o princípio. Mente para colher destruição na vida das pessoas. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Deus sempre será o mesmo, antes, hoje e sempre, trabalhando para te proteger, para te dar o melhor. E é isso, essa é a vontade de Deus que se manifesta na nossa vida. E eu vejo Deus dar uma ordem suficiente para que o homem fosse livre, feliz, completo, saudável. Mas a desobediência, o erro que eles cometeram, trouxeram a vergonha. Eles não conheciam a vergonha. Eles não conheciam o medo. Eles não conheciam esse cativeiro que foi liberado pelo inimigo. E é isso que o inimigo continua fazendo na vida das pessoas. Quando a pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa prefere colocar na sua vida os desejos do mundo, as suas vaidades, as suas paixões, isso vai cegando para o reino de Deus as pessoas. Porque as pessoas estão com seus corações colocados nas coisas. Por isso que quando, aqui na palavra do Senhor diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa, ela foi atraída por aquela sedução. E lá no versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis diz assim, então foram abertos seus olhos, ficaram cegos para o mundo espiritual. No entanto, seus olhos passaram a ver, passaram a observar mais as coisas do mundo, em vez das coisas do jardim, as coisas que Deus tinha colocado ali diante dos seus olhos, onde eles estariam livres. Veja que o inimigo usou essa mesma tática para tentar Jesus ali no deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo, uma provação. O ministério de Jesus estava iniciando. Havia uma prova. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, ou seja, ele estava fraco, aparentemente debilitado, fraco. O inimigo veio e tentou Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. E assim, colocando dúvida no coração das pessoas, que o inimigo consegue agir, consegue manipular as pessoas. Se dermos brecha, se os nossos ouvidos atentarem para a mentira,
seremos subjugados, seremos aprisionados, encarcerados. Perderemos a nossa liberdade. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Querido, nós estamos vivos, não é aquilo que nós nos alimentamos que nos sustenta e nos faz estar vivos. Estamos vivos pela graça, pela misericórdia e pela vontade de Deus. Eu me acordo, eu caminho, eu penso, eu ando. Enquanto a vida há esperança. Porque se uma porta se abriu para me colocar dentro de uma jaula, eu posso invocar a Deus em humildade, em dependência, recorrer de forma genuína, de forma verdadeira ao Senhor, clamar a Ele e Ele ouvirá. E Ele abrirá a porta para que eu seja novamente livre. Jesus, Ele venceu a Satanás no deserto pelo poder da palavra. E eu declaro em nome de Jesus, eu, você, venceremos a Satanás com o poder da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O conhecimento do mundo é limitado. Tudo que há nesse mundo, pensamentos, sonhos, são gerados através de tudo aquilo que nós sabemos e vemos. Mas aquilo que vem de Deus, a sabedoria eterna, é o que nos dá a capacidade de vencer esse mundo. É o que nos enche de fé. É o que nos dá a paz que não é dada pelo mundo, mas é concedida por Deus Todo-Poderoso através da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, mas vem de Deus. Para que ninguém se glorie, mas que os nossos olhos estejam atentos ao Senhor, porque Ele é o Deus de toda sabedoria, de toda majestade, de toda glória. Ele é o Deus da ciência verdadeira. O que está acontecendo no mundo é uma derrota. Pessoas querendo ser mais cultas do que o próprio Deus. Pessoas querendo ser mais sábias do que o próprio Deus. E sabemos que a ciência do mundo ela é passageira, ilimitada. Conseguimos ver o avanço dessa ciência, né? Que ela vai sendo buscada e o homem vai se aprimorando, mas em toda a sua busca, ele vai entender que tudo isso é vaidade, é insignificante, porque o nosso Deus é o Deus de toda riqueza e sabedoria. Olha a profundidade de riquezas e sabedoria. Nosso Deus é o Deus que tem todo o poder e toda a sabedoria. Eu quero compartilhar com vocês Daniel 2:20. O que é que Daniel 2:20 diz aqui para nós, para que a gente possa... Isso era uma revelação do anjo que trazia para Daniel uma palavra que pudesse explicar o sonho de Nabucodonosor. 2:20 diz assim: falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha como o nosso Deus é tremendo. Eu vejo Daniel, o profeta de espírito excelente, que orava a Deus frequentemente, 3 vezes ao dia, ser dotado dessa ciência. Por isso, ele foi considerado diante dos estudiosos daquela época o homem mais sábio. Recebeu
todas as honras por onde passava. Diante de 3 reis, ele foi colocado como o homem mais sábio daquelas épocas. Voltando aqui para a mensagem de Jesus, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, ele resistiu pelo poder da palavra. O inimigo levou Jesus para um alto lugar e disse: te atira daqui, que aos anjos dará ordem a teu respeito para que te livre de todo mal, segura em tuas mãos. E o Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito. Depois levou Jesus para o pináculo do templo e mostrou todo o reino da terra e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O Senhor disse: está escrito. Sai-te daqui, Satanás, porque o teu Deus adorarás e somente ele a servirás. E o inimigo foi embora. Vieram os anjos e serviram o Senhor. A sabedoria que vem de Deus nos dá o poder, nos dá a força, a inteligência, o discernimento, para não trocarmos aquilo que vem de Deus pelas coisas passageiras. Se Jesus estivesse caído nessa cilada, pelas ofertas do maligno, assim como Eva, Adão caíram e trouxeram a maldição para o mundo, o sofrimento ao mundo, os medos ao mundo, o pânico ao mundo, as violências ao mundo e tudo aquilo que se chama imoralidade, perversão de todos os tipos, demência, destruição em todas as áreas, seja na área mental, física, natural. A natureza sofre, os animais sofrem pelo erro do ser humano. Mas Jesus não. Jesus venceu. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E venceu. Jesus pisou na cabeça da serpente, aquela que tentou Adão e Eva ali no jardim do Éden. E através do seu sacrifício, ao qual ele diz: não fostes vós que me mataste, mas eu mesmo me entreguei por vós. Jesus, ele se deixou passar por todo o sofrimento, por amor a mim e a você, para cumprir a vontade de Deus. Vontade essa que foi simplesmente esquecida por Adão e Eva, e por isso morreram. A morte passou a todos os seres humanos através do pecado de Adão e Eva. Eram para eles viverem eternamente, comendo do bom e do melhor, vivendo livres, com saúde. Ninguém conhecia o que era dor, ninguém conhecia o que era morte, e passou a conhecer através do pecado. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E para que nós possamos viver a vida abundante oferecida pelo Senhor, precisamos nos voltar a Ele em fé, em dependência, em humildade, reconhecendo-o como o Senhor das nossas vidas, porque somente o Senhor, Ele tem o poder de nos transformar verdadeiramente, através do seu exemplo esse que venceu todas as batalhas, seja no mundo físico e no mundo espiritual. Ele não caiu na tentação de Satanás, mas venceu a Satanás com o poder da palavra. 1 Coríntios, eu quero compartilhar com os amados. 1 Coríntios 1, no versículo, a palavra do Senhor diz assim, versículo 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para o mundo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra da cruz, que é a palavra da nossa vitória, Cristo Jesus, para o mundo
é apenas uma história, apenas uma fábula, apenas uma lenda. É loucura. Eles não conseguem entender o poder da salvação através de Cristo crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, declarando definitivamente a nossa vitória. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É através de Cristo, por Ele, para Ele, são todas as coisas, né? O Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, né? E Ele estava com Deus, Ele era Deus. Precisamos entender o poder de Deus que se manifesta em Cristo. Essa é a verdadeira sabedoria. E quando nós tomamos posse do poder da palavra em nossa vida, somos abastecidos em todos os âmbitos da nossa vida. Somos firmados na rocha. Vencemos os medos, os temores. A nossa visão não é mais aquela visão embaçada, limitada, que só via as coisas passageiras, mas é aquela que supera, aquela que suplanta, aquela que ultrapassa os limites. Porque é uma visão do reino de Deus, que é infinita, que é eterna. Uma visão que para o homem comum é loucura. Mas a visão para o que o homem espiritual, essa visão é uma visão verdadeira, é uma visão muito mais agradável aos seus olhos, que nos faz andar pela fé, que nos faz enxergar o impossível, que não se limita às coisas naturais, mas que olha para Deus como seu socorro, socorro esse sempre presente em tempos de angústia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro não pode vir de outro lugar a não ser de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmista Davi, ele entendia isso, porque ainda que a escuridão não me faça enxergar, na fé eu consigo ver o caminho que vai me levar à minha salvação, que vai me salvar. Essa visão era a visão que Davi enxergava. E essa visão é a visão que Deus quer que cada um de nós enxergue. O Senhor Jesus, diante da multidão, pregando ali as parábolas, o Evangelho, muitos não conseguiam entender e achavam pesada a palavra. E há uma profecia de que escutarão, mas não ouvirão. Verão, mas não entenderão. Pessoas que não têm a profundidade espiritual, que vivem na carne, buscando somente se saciar naturalmente. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro alimento que sacia é o pão que desce do céu, é a água que desce da fonte, jorrando para a eternidade. Ele é o pão vivo que desceu do céu, é a água viva que flui dentro do nosso interior. Como a palavra do Senhor diz, ninguém vive só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. E assim como Jesus venceu, nós podemos vencer. Tiago 3,17 eu quero compartilhar com os amados. Lá no finalzinho, próximo ao finalzinho, Tiago, logo depois, o título, a palavra do Senhor diz assim, em Filemon, Hebreus, depois de Hebreus, Tiago. Tiago 3,17, a palavra do Senhor diz assim. Então, Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura,
depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém. E no capítulo 4, versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Olha que Deus está mostrando que a paz vem através da justiça de Deus, aonde é semeada na paz. A sabedoria pura, pacífica, moderada, de bons frutos, sem parcialidade, ou seja, que é imparcial. E sem hipocrisia, não é mentirosa, mas verdadeira. São coisas que exercitam em nós o bem de Deus, que nos abençoa, que nos faz ser felizes, livres verdadeiramente. Mas tem coisas que nos prendem, que exatamente o capítulo 4 diz assim: as guerras vêm, as pelejas que vêm por aquilo que buscamos. Quantas guerras não há hoje? Por um pensamento egoísta, por um desejo egoísta, por um orgulho infiltrado no coração, contaminado, que faz com que as pessoas se movam pelos desejos aparentes e por isso se prendem, né? E se colocam em guerras e pelejas, que sofrem, achando elas que essas coisas que muitas vezes a mente são levadas vão trazer paz para os seus corações, quando na verdade vai trazer sofrimento. Mas a sabedoria que vem de Deus nos desvia de todo o mal. Um homem sábio, ele se comporta bem em toda e qualquer situação e sabe se sobressair dos momentos mais terríveis da sua vida. Ele sabe agir no momento certo. A palavra do Senhor diz que a verdadeira sabedoria é o temor de Deus. Um homem que teme a Deus não comete vacilos, não comete o mal, não vai cometer pecado trazendo mal para outra pessoa. Um homem temente a Deus, ele consegue vencer. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, voltando um pouquinho mais para frente aqui, antes de Tiago, antes de Hebreus. 1 Tessalonicenses, a palavra do Senhor diz assim. E olha que isso aqui tem um ponto final em cada palavra. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos, afastai-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Busque a santidade, ser separado dessas coisas que te roubam, que te matam, que te destrói. Mas tente, ou busque, essa palavra tente é meio complicado, mas busque referências que possam edificar a sua vida no caminho do Senhor. Busque o Senhor com todas as suas forças. Nós estamos vivendo um tempo terrível, onde os falsos profetas, os falsos mestres estão tentando seduzir as pessoas para o engano. A finalidade de tudo isso é extorsão, é fazer com que as pessoas se desviem do caminho do Senhor, porque as pessoas só têm olhos para o dinheiro, para a avareza, só querem usufruir
das riquezas terrenas e menosprezam a riqueza de Deus. E essas pessoas que têm olhos para as riquezas terrenas são abomináveis, usam a palavra de Deus na finalidade mentirosa, usando os sofismas. Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. A palavra do Senhor diz que os lobos vestidos de cordeiro procurarão enganar até mesmo os eleitos do Senhor. A finalidade do inimigo é essa, é tentar roubar, é tentar matar, é tentar destruir. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 22:11, para confirmar essa palavra: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, para a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Por isso que nós vemos a injustiça dominar o mundo. É um caminho sem volta, fazendo injustiça ainda, se sujando e se sujando cada vez mais ainda. Mas aquele que procura o caminho contrário, que é separado, que é santo, que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, que os seus olhos estão voltados para Ele todos os dias, diariamente, ali, cumprindo os ensinamentos de Deus, para esse, querido, sendo justo, vivendo a justiça ainda, sendo santo, se santificando cada dia mais ainda. E o Senhor diz que cada um responderá a si mesmo pelas obras que praticarem. A palavra do Senhor diz que o homem bom se achega a Deus, vem para a luz, para que as suas obras sejam mostradas, reveladas, porque são feitas em Deus. Mas o homem mau se afasta da luz, para que as suas obras não sejam manifestas, porque são obras malignas, que se escondem, se sujando cada dia mais ainda. Em nome de Jesus, toma o poder dessa palavra, busca a sabedoria que vem de Deus, e Deus irá te abençoar. É como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, nem murcham, mas tudo quanto fizer prosperará. O homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, e ela é Cristo, porque quando a tempestade vem, não derrubarão a sua casa, e ela permanecerá firme, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Toma o poder dessa palavra no teu espírito, se fortaleça, se anime, diga: eu profetizo na minha vida, eu profetizo na vida dos meus irmãos, eu profetizo na vida da minha família, a bênção que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, de onde não há variação e nem sombra de mudança, meu amado, meu querido. Pois a palavra da cruz para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, e é o poder que se manifesta em nossas fraquezas, é o poder que vai nos levar mais adiante, é o poder que nos fortalece todos os dias, e não vamos desfalecer, porque o Senhor é quem nos sustenta, e Ele tem as promessas. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas tudo o que o Senhor declarou para a nossa vida, assim se cumprirá. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, mas Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, mais luto e nem morte, porque Deus fará nova todas as coisas. Novos céus, nova terra serão criadas para cada um de nós. Nós, como noivas adornadas, seremos levados para o casamento, a nova Jerusalém preparada para todos nós. As promessas de Deus estão se cumprindo, elas se cumprirão na nossa vida, porque não são feitas por homens, mas são feitas por Deus, em Deus, para todos nós. Desejo a todos um excelente domingo. Quero, em nome de Jesus, fazer uma oração para aquele que está abatido,
para aquele que está enfermo. Em nome de Jesus eu quero fechar os meus olhos, Senhor Deus e Pai. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, pelo teu filho que está passando por lutas, que tem se desesperado em alguns momentos, muitas vezes tem pensado, Senhor, em tirar a própria vida, por angústia sem fim, por não conseguir encontrar saída, porque ouviu palavras contrárias que fez sofrer, por não estar conseguindo achar saída, como naquele tempo, meu Deus, em que o povo foi deixado à mercê dos bandidos, em completa miséria, mas através de uma voz, através de uma palavra, o Senhor levantou um Salvador, edificou os muros em 52 dias e salvou aquele povo da sua miséria. Há nada impossível para o Senhor, pois Tu és o Deus do impossível e agindo o Senhor ninguém pode impedir. Ó meu Senhor, te peço em nome de Jesus, o Deus que eu sirvo e eu sei que é o mesmo, antes, hoje e sempre. O Deus que salvou o Teu povo das mãos dos egípcios. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que não deixou faltar nada no meio do deserto. O Deus que continua a agir na vida dos homens que têm fé. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, a Tua providência, as portas abertas que somente o Senhor tem o poder de abrir e ninguém fechar. E eu declaro o poder, meu Senhor, o poder da reversão, da restituição, da restauração, da esperança renovada na vida dos Teus filhos. Eu declaro, Pai, o poder da cura sendo levada pelos enfermos, trazendo saúde, desde a mente até o coração, desde os pés até o último fio de cabelo da cabeça. Eu declaro a Tua saúde abundante, a vida abundante, os rios de água viva fluindo dentro do seu interior. O pão que desceu do céu, que supre todas as necessidades em Cristo Jesus. Eu declaro o poder avivador, que liberta, que transforma e que dá, Senhor, novos horizontes, que abre portas e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Aquele que prepara a nossa entrada e a nossa saída desde agora para sempre, que se mesmo passarmos pelos rios mais profundos, não seremos afogados. E se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará, porque Tu és o Deus que nos protege e nos guarda. Ainda que eu ande pelos vales mais tenebrosos, eu não temerei, porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e eu declaro em nome de Jesus a cura para os temores, para o pânico, para a depressão, para a crise de ansiedade. Eu declaro o renovo do Senhor alcançando essa alma, na autoridade do nome que tem todo o poder nos céus e na terra, o nome de Jesus. Essa palavra eu declaro com o poder profético da Tua palavra. O Deus que tem o poder curador e salvador, o Deus que ressuscita, o Deus que é a palavra de esperança, a última palavra para a vida daquele que crê. Eu declaro o poder da palavra de Deus na tua vida, querido. Receba na autoridade de Cristo Jesus. É nessa autoridade que eu declaro a tua cura. É nessa autoridade que eu declaro a tua libertação. Todas as amarrações, todas as cadeias vão ser quebradas na autoridade do nome de Jesus. Recebe? Tome posse no teu espírito em nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz. Até mais, querido.